Salve, salve pessoal, tudo bem? Dessa vez aqui eu vou falar com vocês um pouco sobre essa arte aqui que eu fiz pro dono do estúdio onde eu trabalho agora, meu amigo Bernardo Garcia, que gosta muito de Pokémon e me pediu para fazer ele com os 3 Pokémons favoritos dele, o Shiny Crobat, um Tyranitar e um Victini. Essa arte surgiu porque eu queria presentear ele, né? Principalmente por ele ter me aceito no estúdio dele, eu achei que era cabível ali. E ali eu também ofereci pra ele fazer com os 3 Pokémons que ele mais gostava, porque eu queria fazer Pokémon, queria ver se eu tinha essa manha ainda, né? E a ideia principal foi fazer o quê? Colocar ele na frente, né, em primeiro plano, com os outros Pokémons ali ao redor dele, quase como se ele fosse o treinador Pokémon deles. Então, qual que é a parada, né? Eu comecei pelo Tyranitar e eu usei algumas referências geradas por inteligência artificial, eu faço isso costumeiramente, e depois eu transformo essa referência gerada pela inteligência artificial no que eu quero, né? Aí no caso você percebe que a referência não tem nada a ver com o Tyranitar, mas a gente transforma ele no Tyranitar porque tinha a visão que eu queria, esse ângulo de baixo para cima. Aí eu também mostro um pouco sobre como é a composição, eu fiz dividindo na regra dos terços, depois eu fiz ali uma linha de leitura, né? Aí eu percebi que ele precisava ficar um pouco menor com relação aos outros Pokémons. Também utilizei uma referência gerada por inteligência artificial para fazer o Bernardo, e isso foi muito legal porque eu coloquei o rosto dele lá, né? E com isso ela já me ajuda bastante na leitura dos traços, e eu coloquei que tentasse me gerar algo parecido com o estilo do Pokémon, né, para poder tudo casar, para ter uma coesão entre os traços e tudo mais que a gente desenvolveu. Aí depois do esboço pronto, eu começo a fazer line art, né, eu começo a desenvolver melhor as linhas, eu começo a esculpir melhor esse traço para que ele possa me dar as áreas certinhas de cor, de cada tom, de cada local, entendeu? Eu também marquei a sombra, se você perceber, ali perto do casaquinho dele, né? Então toda essa ideia foi sendo desenvolvida passo a passo. Eu tô mostrando aqui para vocês todo o meu processo de criação, tá? Depois da etapa de esboço, que exigiu ali um planejamento mais intenso, digamos assim, a gente parte para a parte da line art, e ali, como ele queria um Shiny Crobat, eu coloquei até umas estrelinhas nele, né, você percebe? Então eu desenvolvi os elementos de fundo primeiro, o Tyranitar, e depois trouxe o Victini por cima dele, pra gente poder ter mais planos, né, na imagem. O Victini, ele tem esse V, né, eu percebi que ele tem tanto na cabeça como ele fica também as patinhas dele fazendo esse V, e eu tentei mudar a posição dele, mas acabou que na composição todo ficou assim, o melhor, né. O céu, comecei pelo fundo para poder dar um tom geral para a imagem, eu queria uma imagem bem colorida para poder explorar esses tons dos Pokémons, e depois eu comecei a refazer alguns dos traços para poder dar mais peso para eles. Esses traços mais grossos, né, essa outline mais pesada, isso ajuda a você diferenciar os planos também. Você percebe ali como na asa do Crobat, como essa linha mais grossa faz com que o Tyranitar fique mais ainda pro fundo. Aí depois comecei a colocar os tons básicos, né, isso eu tô usando também referências do próprio, geradas pelo Midjourney, e também do próprio Pokémon, né, das artes originais. Eu fui lá, trouxe pro aplicativo, e depois peguei a mesma paleta e só fiz alguns ajustes de acordo com a iluminação geral. Pra você perceber, eu usei, por exemplo, o brilho mais amarelado. Eu até coloco isso na imagem e deixo bem explícito, porque cada ponto de luz e sombra tem que ser trabalhado de forma orgânica e, ao mesmo tempo, que pareça natural. Então, como eu fiz um céu azulado e bem clarinho, eu pensei na iluminação mais amarelada. Isso eu fiz com uma camada em overlay por cima das outras camadas, e uma sombra, um tom amarelado bem clarinho que eu fui jogando em cima ali, e fui dando aquele smudge, né, borrão. Eu fui borrando para poder ter um pouco mais de... pra não ficar duro, aquela sombra dura. Eu não queria trabalhar com cel shading nessa imagem, não. Embora eu tenha marcado as sombras, as áreas de luz e sombra mais duras, assim, se você percebeu, eu tô dando essa esfumaçada, e depois eu fui cortando essas linhas que eu tinha feito antes. Fui tirando elas do contorno geral, para que essa sombra pudesse ficar mais alisada, mais uniforme, né? Um gradiente ali. Foi isso que eu tentei transformar nessa imagem, tentei fazer, e é algo que eu estou estudando, né? É algo que eu ainda estou aprendendo, ainda não estou 100%, não estou atingindo o resultado exato do que eu quero chegar, mas eu estou próximo, o que já me deixa bem contente, já que eu tinha trabalhado antes com cor muito pouco. Eu estou entrando mais nessa parte de cor agora. Então, a parte do canal no YouTube também vai me ajudar a ter essa noção de ver o meu progresso, ver como que está sendo essa evolução, e documentar isso. De repente, compartilhar com vocês, ou aprender com vocês, alguma coisa que vocês possam também compartilhar comigo. É muito interessante, né?
Vamos lá, já tinha trabalhado a luz, então aí eu comecei a trabalhar um pouco mais a sombra, né? E a sombra tem um fator interessante, né? Se a luz é amarela, eu costumo trabalhar com a sombra mais azulada. Eu sempre tento trabalhar assim, se a luz é quente, a sombra é fria. Se a luz é mais fria, eu tento trabalhar uma sombra mais quente, entendeu? Eu tento fazer um pouco desse mix, porque essa distância no valor da gama, né? A gama é o croma, digamos assim, se é azul, amarelo, vermelho, verde, assim vai, né? Essa variação com relação no círculo cromático, quando você faz esses opostos, essas cores complementares ou até mesmo a tríade, né? Isso ajuda muito você a ter uma arte mais apelativa para os olhos, ajuda você a ter uma arte que chame a atenção, porque quando você trabalha só dentro da mesma gama, variações para cima e para baixo ali no valor de saturação ou de brilho, né, desse tom, acaba deixando a arte meio sem impacto, falta o tempero, né? E aí uma coisa que eu percebi é isso, que você trabalhar com uma luz e uma sombra em valores tonais um pouco elevados, diferentes, né, com relação ao seu tom original, ajuda a criar essa sensação de naturalidade, de não estranheza aos olhos, né? E você percebe agora, eu tô trabalhando ali um pouco na parte da barriga dele, né? Eu fiz a sombra dura e depois eu só suavizei com borrão, né? Para que ficasse um gradiente bem uniformezinho. Trabalhei um pouco na calça também, tô mostrando aí etapa por etapa desse processo, né? E uma dúvida que eu tenho aqui é o que vocês acharam desse formato, né, de vídeo, onde eu coloco a imagem toda de um lado e dou um zoom em alguns pontos para poder mostrar para vocês exatamente o que eu estou trabalhando ali. Vocês gostaram? Vocês querem que eu faça outro vídeo nesse formato ou quer alguma outra coisa diferente? Vocês querem ver minha cara aqui falando esse monte de besteira? O que vocês querem, né? Eu quero muito saber e é legal se eu tiver a participação de vocês também aqui, porque isso me ajuda a ter uma noção do que vocês querem assistir, do que vai entreter vocês. Já que eu tô começando, né? Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui, eu tô só lendo e falando o que eu acho que tá acontecendo na imagem, o que tava passando na minha cabeça naquele momento. E acho que isso tende a evoluir com o tempo, né? Assim como tudo que a gente faz na vida. Eu quero muito me dedicar ao YouTube, eu acho que é uma forma de contato bem interessante com vocês. E acho que dá para ter uma troca boa, mas para ter troca eu preciso também que vocês me entreguem um pouco, né? Me digam o que vocês querem ver, o que vocês querem que eu faça, principalmente nessa parte de ilustração, tá? Por favor, que é o que eu quero focar mais aqui, por enquanto, no canal. Já para a parte de tatuagem eu quero ter uma GoPro, gravar ali o processo da tatuagem todo sendo feito, tá? E aí nesse finalzinho mostrar para vocês também que eu coloquei um pouquinho de atmosfera. Isso é muito importante na ilustração, tá? Vou mostrar para vocês como que foi essa parte da atmosfera. É o que? Eu marquei ali uma área de névoa e também coloquei a minha assinatura. E foi assim que ficou a arte final, pronta, tá? Me diz aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês querem ver alguma outra coisa nesse formato, ou se vocês querem algum desenho particular, né? Vamos ver, se chegar, sei lá, 200 visualizações nesse vídeo aqui, já que meus vídeos têm poucas visualizações por enquanto, de repente eu faço até um desenho de quem comentou alguma coisa aí, que personagem vocês querem que eu desenhe, sei lá, acho que isso é interessante, né? Bom, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no canal e é isso, comenta, compartilha com os amigos e até a próxima. Tamo junto, valeu!